Então, tudo bom, alunos? Vamos continuar, né, na nossa aula sobre revoluções inglesas, tá? Então, como eu falei para vocês, após o reinado da Elizabeth I, quem vai assumir o trono é o Jaime I, né, que era então filho da prima da Elizabeth, que era rei da Escócia, e que tinha um projeto, que era um projeto absolutista, que apesar da Inglaterra, como eu disse para vocês, ter vivenciado um período de absolutismo, que a gente entende como absolutismo, nunca foi tão pleno como, por exemplo, o absolutismo francês, espanhol, e era exatamente nessa perspectiva que o Jaime I gostaria de viver, digamos assim, né, de ser um rei absolutista de fato, né. Então, para realmente tu conseguir ser um rei absolutista de fato, tu precisa de muito dinheiro, né. Claro que na Escócia ele não conseguia ter tantos recursos, né, ter tantos recursos como a Inglaterra poderia proporcionar. Então, nesse viés, ele vai, então, né, tentar ampliar a perspectiva de arrecadação, ou seja, aumentar impostos, criar monopólios, para poder manter um exército fiel, lógico, né, pagar um exército, né, e também ter essa corte, né, luxuosa, enfim, né, que demanda uma série de recursos. Então, exatamente ele vai atuar, o que vai desagradar muito, né, a burguesia inglesa, a sociedade inglesa de um modo geral, principalmente em relação a monopólios de produtos estratégicos, tá? Como, por exemplo, o pescado, como o arenque, por exemplo, né? O sal, né? Que é um produto essencial, né? Rimando aí. O carvão também, que é um produto bem importante, tá? A gente já está vivenciando na Inglaterra nesse contexto, certo? Já se engatinha, digamos assim, para uma perspectiva de olhar de propriedade privada, digamos, que até então, né, durante a Idade Média, não foi isso que se colocava. A ideia era muito mais de um usufruto da terra, de uma perspectiva muito mais comunal, enfim, terras que eram, né? E este período começa a se criar uma lógica que depois vai, lógico, se estabelecer de uma forma mais organizada, teoricamente, inclusive, né? Lá no século XVIII, certo? Mas isso já começa a permear a realidade, certo? Para depois, de fato, acabar sendo teorizada e utilizada como uma argumentação, digamos assim, que sustente a prática. Então, essa ideia de propriedade privada ela já começa, então já começa a ter uma ideia de cercamentos, certo? Que são, então, exatamente uma ideia de que aquele espaço agora tem, né, dono registrado, digamos, num papel, então começa a se escassear, né, esses espaços comunais, então vai acarretar no empobrecimento gigantesco de uma parcela considerável da população inglesa. Então, todas essas situações, né, de monopólio, de aumento de impostos, vai recair exatamente sobre essas pessoas que já são mais, que já estão entrando numa situação muito mais difícil economicamente, certo? Então, nessa situação a gente vai ter várias crises, né? Outra situação, outro produto importante também para a comunidade, para a cidade de modo geral, que é o sabão. Não tanto porque as pessoas tomassem muito banho nesse período, não era o caso, mas nesse contexto de início de uma perspectiva de propriedade privada, início da ideia de cercamentos, que era realmente cercar as terras, né? Isso a gente vai trabalhar novamente com calma, tá? Vou falar dos cercamentos e das suas consequências quando a gente falar de revolução industrial, mas também é importante para a gente entender essa lógica que está se colocando nesse momento. Os cercamentos são exatamente, né, a colocação de cercas, né, fechar determinados territórios e que vai provocar a expulsão de muita gente do campo, né, inclusive da sua própria fonte de renda e trabalho, porque a grande maioria desses campos cercados terá a finalidade de criar ovelhas, né? Porque a indústria não, porque ainda não tem indústria, mas digamos as manufaturas que começam pouco a pouco aí se colocando, elas vão produzir basicamente, né, tecidos, vão ser os têxteis que vão levantar a economia inglesa futuramente. Só que nessa perspectiva, né, essa lã, enfim, ela tem que ser lavada, né, para dar continuidade no processo produtivo. E o sabão, então, é um produto bem importante para esse grupo, enfim, que vai se tornar, né, um monopólio como esses outros produtos. O que quer dizer
se tornar um monopólio? É que simplesmente, né, o rei vai ter, digamos assim, a premissa de estabelecer os preços que quiser, vender para quem quiser, digamos, o lucro vai para a coroa. Então, nessa perspectiva, só a coroa pode, né, trabalhar com esses produtos. Então, isso era um problema, um entrave, digamos assim, na visão da burguesia inglesa, né, que se formou e que né, tinha interesse em atuar com esses produtos, digamos, né. Então, a gente vai ter esses produtos, né, com essa situação bastante complicada. O carvão, que também essas manufaturas que vão começar a ser utilizadas a partir de máquinas que vão sendo criadas, né, os teares, enfim, a grande maioria funciona a partir da energia propiciada pelo carvão. Então, carvão ser um monopólio também é um problema, né? Então, basicamente, nessa situação, o Jaime I começa a sofrer uma série de contestações, uma série de oposições, né, ao seu reinado, certo? Então, outra situação também complicada é que, na verdade, como eu disse para vocês, o Jaime I possivelmente era católico, ele foi criado como católico, ele sempre foi católico, mas para gerir a Inglaterra, ele, né, fez de conta que não era mais, enfim, né, como se houvesse se convertido, mas ele começa a fazer alianças com países, por exemplo, católicos, como a Espanha, por exemplo, que era um inimigo da Inglaterra recente, né? Não havia muito tempo, né? Não havia passado muito tempo desde o confronto no qual Elizabeth I, né, conseguiu vencer a grande armada espanhola, certo? Então, além disso, o Felipe II também, né, havia tentado de alguma forma se apropriar de situações ou se meter na Inglaterra quando foi casado com a Mary antes do reinado, né, da Elizabeth. Enfim, a Espanha era considerada inimiga, era o país católico, né, nesse período, enfim. E com toda essa situação, quando o Jaime tentou, basicamente, né, se aproximar novamente da Espanha, ele foi considerado um traidor porque ele estava se aproximando de um inimigo. Então ele está orquestrando, digamos assim, uma má vontade, digamos assim, de um modo geral, de grandes camadas da população e camadas consideráveis, né, importantes, né, camadas que tinham dinheiro também, né. Então, basicamente a crise começa a se agravar, né, começa a se tornar a situação muito mais complicada. Após a morte do Jaime I, né, o seu filho Carlos I é quem vai então substituir, né? Então, de um modo geral, a gente vai ver que aí nós vamos atingir o ponto crítico, né, da oposição à dinastia Stuart, né? Então, basicamente, o parlamento, que era esse espaço, essa assembleia de representação da população da sociedade civil inglesa, que na verdade era ocupada por pessoas, não era tipo, sei lá, o Zé da Banha lá, que tinha seu mercadinho e não sei o que, não era o peixeiro, não era, né, não eram essas pessoas que ocupavam esses espaços, mas sim burguesias, a pequena nobreza, mercadores, enfim, são esses grupos que ocupam o parlamento, certo? Bom, o parlamento, então, neste período, ele já é uma instituição que já tinha se organizado lá no período medieval. Então, vocês estão vendo que a sociedade inglesa, a sociedade civil inglesa, ela tem uma organização interessante desde o período medieval, tá? Mas o parlamento não era fixo, né? Não era, assim, uma instituição constante. Ele era convocado em determinados momentos, tá? Então, ele dependia da vontade, né, do rei, que geralmente convocava o parlamento quando precisava de dinheiro, porque quem financia, em grande medida, essas monarquias são, né, os mercadores, os comerciantes, a burguesia, certo? Então, tradicionalmente, qual era a grande função do parlamento? Aprovar novos impostos, por exemplo, né? Propostos. E a ideia realmente era controlar, né? O parlamento tinha uma perspectiva de controle mesmo da monarquia, né? E basicamente para perceber, né, que como esse dinheiro, de um modo geral, seria, né, utilizado, digamos assim, né? O parlamento inglês, até hoje, né, hoje em dia quem manda, né, na Inglaterra é o parlamento, tá? Nós temos uma monarquia, né? Mas a monarquia ela é muito mais decorativa, apesar de ter sua importância, não que a monarquia não tem importância no imaginário inglês, no turismo, né, a monarquia gira uma grana incrível na Inglaterra, tá? Mas quem manda, de fato, né, é o parlamento.
né? Esse mesmo parlamento, mas que, claro, que vai tendo as suas mudanças, né, no sentido de composição, no sentido de número de pessoas, funções, etc, tá? Mas a instituição, em tese, é basicamente originada desse parlamento lá da Idade Média, tá? Então, basicamente, o parlamento, ele vai ter um papel fundamental agora nas revoluções. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? E aí acredito que a gente já vai entrar no processo revolucionário. Então, a gente vai devagarinho, provavelmente vai sair vários vídeos aí sobre esse conteúdo pra gente ir dando conta da sua complexidade, tá bom? Certo então, galera? Até bons estudos!